dirigia para o monte, então preparamos um estudo elaborado, que ia buscar as referências, para cada um ler, para cada um meditar, para se aprofundar um pouco mais no Evangelho. Mas conversando com minha esposa pegou e falou para a gente falar um pouco sobre o filho pródigo. Uma parábola a qual vai nos ensinar, uma parábola a qual vai nos instruir, a qual vai nos orientar nos dias de hoje, para que nós não possamos ser como esse jovem pródigo. O que é a palavra pródigo? O que você entende, Matheus? Um filho pródigo. Chegar no primeiro filho. Pródigo é o primeiro filho? Não, é o prodígio. O filho que deixou de lado o seu pai, pensou que já não precisava mais do seu pai. Entendeu? Multidão. Mas eu também não entendi. Então, Lucas 15, versículo 11. Quem pode abrir em nome de Jesus? Oi, presta essa Bíblia. Pega aqui. 15. Você vai ler. Pronto. Não pode não. Olha a Bíblia dele. Cadê essa Bíblia? Ai, ai, viu? Pode. Beijinho. Tá aqui, Verdinha? É Lucas o quê? 15. Lucas 15, versículo 11. Menino. É pegar a câmera desse jeito. Tem que dar um sorrisinho. Já está na página. Não solta não. Isso é agressão então. Pródigo significa perdido. Que ele se perdeu. Não é minha, você quer roubar. Ele se perdeu ao sair da casa do seu pai, ele saiu do foco. É como se fosse assim: você vai daqui para Santa Amaro com o Felipe. De repente você se perde dele. Você vai ficar perdido, sem solução, sem saída, você vai ficar desesperado. Não é verdade? Porque se você foi com ele, aí você vai ficar perdido, porque você não sabe a rua. Ele conhece, mas você não conhece. Então a palavra significa o filho pródigo, significa perdido, tá? Então versículo 11, quem pode ler para nós? Em voz alta, para pegar o som na voz, na filmagem. Quem pode ler? Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: ó pai, dá-me a parte dos bens que me cabe a eles. Partiu os avares. Amém? Então aqui está dizendo, Jesus está expressando uma parábola. Uma parábola é como se fosse Jesus está começando a narrar uma história, a qual acontece no cotidiano. Mas essa história foi narrada para que o povo tivesse noção do que acontece em nossos dias. Um exemplo, naquele tempo. Uma narração, um exemplo. Eu vou começar a dar uma narração para contar um fato, mas não um fato que aconteceu verdadeiramente no contexto, numa história real mesmo, mas é figurativo, para mostrar o que acontece. Entendeu? A parábola do filho pródigo é uma parábola. Está contando, narrando a história. Entendeu? Então aqui Jesus está narrando a história de que um fazendeiro tinha 2 filhos. Tinha o mais velho e o mais moço. O mais moço chegou até o seu pai e pediu para ele aqui que desse a parte dele, a qual convinha, que ele já não estava mais satisfeito em estar na casa do seu pai. Amém? O que vocês entendem com isso? Você pode me explicar? O que você entende com isso? Tá, vamos descer um pouquinho mais para se aprofundar. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade.
Agora dá para vocês me esboçar um pouco sobre isso. Já foi contado um pouco mais a história. Explica um pouco, Mateus. Você está brincando, nossa. Explica um pouco, Vitor. Ah, é porque ele queria ser mais do que o irmão dele. Não. Aí, é isso que eu entendi. Não, deixa eu terminar de falar. Nada. Aí ele chegou, pediu a parte dele pro pai dele e foi embora. Queria explorar o mundo. Isso que eu entendi. Mas o que aconteceu? Nessa exploração dele, aconteceu o quê? Ele perdeu tudo. Ó, E se arrependeu. ele perdeu tudo, Se arrependeu. se arrependeu. A história que está nos contando, a qual esse jovem, ele pega a parte dele e fala assim, pai, eu quero o que é meu por direito, Ele queria ter uma liberdade. eu queria ter uma liberdade. E eu quero ter a minha liberdade. Porque é que eu estou muito preso no seu sistema, pai. No seu sistema, eu tenho que viver debaixo das suas asas. Eu só vou num lugar se o Senhor permitir. Se o Senhor não permitir, eu não posso ir. Mas é por bem dele. O bem dele. Muito bem expressado. E ele pega tudo o que o pai lhe deu, a herança, e vai para a terra onde ele diz a palavra de Deus que ele gasta tudo. Desoladamente, sem noção, com meretrizes, com prostitutas, gastando com os amigos. E diz a palavra de Deus que naquela terra houve uma grande fome. E ele padeceu necessidade. Agora eu pergunto para vocês, do que isso simboliza no mundo espiritual, no dia, na igreja? O que isso você pode trazer para o dia de hoje, isso na igreja? Explica, Matheus. Agora. O que eu acho é o seguinte, que ele não tinha experiência na vida, né? Mas só que ele achava que sabia as coisas, como os jovens de hoje. Como os jovens de hoje, ele acha que tem experiência e sabe da vida, mas não sabe nada. Por exemplo, minha mãe, a senhora falou uma história. A senhora me contou a história verdade dela. Eu tinha um filho, né? Quase a mesma coisa, filho pródigo. O filho fala pro pai, pai, você tem dinheiro, não me dá liberdade para usar o dinheiro nem nada. Fala, filho, vou dar uma liberdade. Mas se você perder todo o dinheiro, assim, sua vida toda, né? Você vai e se enforca. Tem uma forca lá no cérebro, você vai e se enforca. Aí o pai dele morreu tudo, né? Aí foi, gastando dinheiro, bebendo, usando droga, tudo. Até que no dia, né? De repente acabou todo o dinheiro. Os amigos dele não estavam junto com ele nem nada. Todo mundo deixou ele. Todo mundo. Aí ele foi no celeiro, foi se enforcar. Foi na hora de se enforcar. Na hora que ele se enforcou, a corda caiu. Quebrou. Nessa que caiu um monte de dinheiro e diamantes para ele. Aí o pai dele deixou dinheiro ainda e ele deixou uma carta. Eu sabia que você ia fazer isso. Mas não é dessa segunda vez. Mas não é da primeira vez, né? Hã? Não, porque O pai dele deixou a corda solta e caiu o dinheiro para ele novamente, para ele ter uma nova chance. Ah, É interessante. Não é interessante? Isso é muito interessante. É o que acontece na nossa vida. Às vezes a gente não observa os nossos pais, a nossa mãe, nós quebramos a cara. Isso trazendo para a igreja, trazendo para o cristianismo, nós não obedecemos a lei de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, como foi falado no domingo passado, sobre onipotente, onisciente, onipresente, santidade, sobre ter uma vida eterna. Nós não obedecemos esse mandamento a qual Deus nos deu, nós vamos perder o precioso que é a nossa salvação. E aí não vai ter como esse jovem, a segunda chance, que perdeu a salvação, meu querido, é game over. Amém? Quem pode expressar aí os outros versículos? vai, Tati, né? 16, Tati. Era o 15? É, 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aí
Ali ele desejava ele fartar-se das farobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Continua. Levantai-me e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Ó, vocês entendem? Quem entendeu esses versos que ela leu? Explica um pouco sobre isso, Tati. Que eu? Você acabou de ler. Não sei explicar não. Não, sabe sim, explica. Perdão. Explica. Explicar não. Não, o que está acontecendo aí na história? Não sei explicar não. Que nem Marcos. Se arrependeu. O que eu vejo assim é, por exemplo, nós jovens hoje em dia principalmente, que está muito difícil. A gente está na igreja, a gente perde muitas bênçãos para Deus. O Pai seria, no meu ponto de vista, Deus. Isso. A gente perde tanta bênção para Ele, Deus vai dando. Quando a gente tem muito, a gente vai esquecendo de Deus. Por exemplo, Ele deu o que a gente queria. A gente pronto. A gente não quer mais precisa perde. de Deus. Aí quando a gente está necessitado, a gente volta para a presença dele. Muita gente hoje em dia está assim. Isso mesmo. E aí, o foco dele é isso mesmo. Entendeu? Ele falou da parte espiritual. Agora eu vou trazer a parte pai e filho para vocês. Ó, você viu que aqui ele pegou e gastou tudo que ele tinha, né? Ele gastou tudo que ele tinha e ele foi procurar ajuda. Ela leu. Ele foi procurar ajuda, ninguém ajudou ele. Os amigos, a história não narra sobre isso, mas você já tem, você é inteligente, eu sou inteligente, nós já temos a noção de como a história, se fosse para narrar, como que ela seria. Ele foi até o amigo dele, Mateus, a qual zoou com ele na balada, a qual gastou todo o dinheiro dele, quando ele estava com ele no rolê, colou no Mateus e falou: Mateus, me ajuda aí, eu estou na pior. Mateus, não posso fazer nada com você, porque eu estou numa situação difícil. Foi até o irmãozinho ali, falou: irmão, assim, começou a expressar para ele a vida dele, situação: ó, não posso te ajudar. Foi até o Vitor, ninguém ajudou ele, até que ele encontrou um cidadão da cidade, a qual ele foi trabalhar, e o único trabalho que ofereceram para ele foi de cuidar de porcos. E ele queria se alimentar das bolotas dos porcos, que os porcos comiam. Então, o que dá para a gente entender? Que o serviço que ele estava trabalhando ali, Tati,